vocês estarem aqui no 9º dia de oração pelo presidente Bolsonaro, por sua família, pelos demais réus que hoje foram condenados com eles, bem como estamos orando por todos os outros patriotas que ao longo dos últimos meses estão sendo condenados por pura perseguição política. Neste país, quem é conservador, quem luta por Deus, pátria, família e liberdade, está sendo perseguido por um homem, e aqui, como eu estou entre irmãos em Cristo, eu vou usar a linguagem de evangélico, de pastor que sou, por um ministro da Suprema Corte endemoniado. É isto que é o ministro Alexandre de Moraes. Potestades e principados das trevas ocuparam seu coração cheio de ódio para perseguir um presidente que hoje é condenado pelo STF, mas não porque roubou os velhinhos, como o atual presidente que está aí descondenado, roubou os velhos aposentados. Não está condenado o nosso presidente porque fez lavagem de dinheiro ou corrupção, porque o descondenado que está na cadeira de presidente, que não deveria estar, foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. E querem ver a diferença do nosso presidente para o que está aí? O descondenado que está aí foi condenado em primeira instância. Aí teve recurso, porque a lei brasileira diz que você tem, qualquer cidadão tem que ter duplo grau de jurisdição. Aí ele recorreu para o TRF lá de Porto Alegre. Por unanimidade, os desembargadores condenaram o descondenado e aumentou a pena. Aí ele recorreu para o STJ, condenado por unanimidade com aumento mais de pena. STF não descondenou. Aí, por uma malandragem e porque a política estava incomodada com o único presidente da República que governou esse país, que abaixou impostos, aumentou a arrecadação, enfrentou uma pandemia, dando a todos os brasileiros que precisaram R$600 de ajuda no período da pandemia. Um presidente que muitos falavam que quando ele ganhasse, ele ia acabar com o Bolsa Família, mas ele aumentou o Bolsa Família de 200 para mais de R$600, tem famílias ganhando até 1.200. Falavam de tudo dele, que era racista, que era homofóbico, que não prestava. Incomodou o sistema, porque durante 4 anos, ninguém viu mala de dinheiro no Brasil. Ninguém viu corrupção no Brasil durante os 4 anos do presidente Bolsonaro. Mas isso incomoda aqueles que amam a corrupção e os poderosos. E aí o que fizeram? Descondenaram o condenado para dar a ele não só a descondenação, mas a elegibilidade. Foi candidato. Todos nós sabemos que o endemoniado que hoje o condena como relator era o presidente do TSE. Tudo que era decisão para ajudar o outro candidato, ele estava a favor. Tudo que era para Bolsonaro era contra. Foi um ministro do TSE injusto, imparcial. E todos nós sabemos o que aconteceu. O que eu venho aqui falar com vocês? Primeiro, como pastor, um texto bíblico que diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12. Bem-aventurados. Alguém aqui sabe o que é um bem-aventurado? Feliz. A tradução de bem-aventurado é feliz. Então, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Aí, o evangelista Mateus completa, regozijai-vos e exultai, porque
pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O que eu quero dizer a vocês? Logicamente, que a gente gostaria de estar aqui agora com o nosso presidente Bolsonaro, com a nossa irmã Michele Bolsonaro, com seus filhos, sem condenação, sem nada. Mas, gente, nesta terra, que um dia todos nós seremos sepultados nela, nós somos peregrinos. Todos nós um dia vamos estar diante do Deus Todo-Poderoso para sermos julgados por Ele. E eu quero dizer uma coisa a vocês. Este Deus que deu a mim e a você o ar para respirar, a vida, a vestimenta, o intelecto, o coração, este Deus, quando nos fez, Ele também estabeleceu um plano para a humanidade. Ele enviou o seu Filho, o único Filho, Jesus Cristo, a esta terra que nós estamos. Para quê? Para cumprir uma missão. E a missão de Jesus foi morrer na cruz para perdão dos nossos pecados. Se a gente olhar para Jesus, Jesus foi perseguido, foi preso, foi condenado injustamente à morte de cruz. Se o próprio Jesus foi injustiçado e morreu para nos salvar, quem somos nós para questionar Deus? E eu vou falar mais para vocês. Aqui nesta mesma terra, passou homens como Paulo, o homem das epístolas que nós lemos nas Sagradas Escrituras. E Paulo também foi preso injustamente, foi para o cárcere, pagou um preço altíssimo. Não só isso, Paulo foi apedrejado, mas mesmo assim, em Atos, Paulo se finge de morto sendo apedrejado e continua a sua missão. O que eu quero dizer para vocês? É um dia triste, porque nós somos seres humanos, mas para quem tem olhos da fé, é um dia de motivação, porque por mais que persigam o nosso presidente Bolsonaro, ele vai sair desta mais forte do que nunca. Eu tenho convicção que em 2026 nós vamos trabalhar muito no Congresso Nacional pela anistia. Já estávamos trabalhando e vamos trabalhar mais intensamente. E agora, não existe anistia sem Bolsonaro. Ou é com ele, ou não vai ter. Porque já que ele também está condenado, é anistia para todo mundo. Nós vamos lutar. E em 2026, ele estará na urna e nós vamos trazê-lo de volta. Porque foi assim com Jesus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Paulo venceu o cárcere. E o nosso presidente inocente Bolsonaro também vencerá toda essa perseguição. Vamos orar. Dias tenebrosos ainda virão pela frente. Demônio é demônio sempre. Você acha que o demônio vai se acalmar só com isso? Não. Um grande sonho deles, de Alexandre de Moraes, é dar de presente para o descondenado que está na presidência da República uma foto. Qual é o sonho de Alexandre de Moraes? A foto dele entrando na papuda. Se Deus permitir que isso aconteça, vai acontecer para a vergonha deles, porque o povo no Brasil está vendo. Vocês veem aí, a faixa nem está lá fora, quantas pessoas passando, buzinando, sendo solidárias. Sabe por quê? Porque o Brasil sabe que o presidente Bolsonaro está injustiçado. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos